Desde o princípio, a palavra permanece. E se toda a humanidade tivesse falado a mesma língua, pensado do mesmo jeito e decidido desafiar os limites do céu, antes das nações, antes das fronteiras, antes das línguas, existiu um momento em que a humanidade tentou construir sua própria grandeza sem Deus no centro. Uma torre que não era apenas de tijolos, mas de orgulho, de controle, de medo de se espalhar. Mas algo aconteceu naquele vale que mudou a história do mundo para sempre. O que acontece quando o ser humano tenta subir aos céus sem humildade? Na planície de Sinar, a tecnologia da época foi levada ao limite. Não usaram pedras, mas tijolos queimados. Não usaram argamassa comum, mas betume. Era a revolução industrial do mundo antigo. Cada tijolo assentado não era apenas construção civil, era uma declaração de independência divina. O objetivo não era apenas tocar as nuvens, era criar um nome eterno. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados, diziam eles. O medo da irrelevância impulsionava cada movimento, mas o céu não estava vazio. A narrativa bíblica nos diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. A ironia é suprema. A obra que os homens achavam ser gigantesca, para Deus era tão pequena que ele precisou descer para enxergar. Ele viu a unidade, ele viu o potencial. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A unidade sem propósito divino não leva à glória, leva à catástrofe. O freio precisava ser puxado. De repente, o silêncio do entendimento foi quebrado pelo ruído da confusão. Um pedreiro pede tijolo, o assistente traz argamassa. O arquiteto grita ordens, os operários ouvem sons estranhos. A ferramenta mais poderosa da humanidade, a comunicação, foi estilhaçada. Onde havia harmonia, nasceu o caos. Onde havia cooperação, nasceu a desconfiança. A torre parou. Não por falta de material, mas por falta de conexão. Babel, que significa porta de Deus, tornou-se Balal, confusão. As famílias se agruparam por idioma e partiram. O norte, o sul, o leste, o oeste. As nações nasceram não de um acordo político, mas de uma intervenção divina. A torre ficou lá, um monumento incompleto à vaidade humana. Uma cicatriz na paisagem lembrando que subir alto demais sem a fundação certa resulta apenas em uma queda mais longa. Hoje, continuamos construindo torres, não de tijolos, mas de dados, de influência, de poder. A tecnologia nos une novamente. Falamos a linguagem binária, a linguagem da internet. Estamos mais conectados do que nunca, mas estamos nos entendendo? A lição de Babel ecoa através dos milênios. A grandeza humana sem propósito maior é frágil. A verdadeira altura não se mede em metros, mas em humildade. Qual é a torre que você está construindo hoje? A história que estamos prestes a desvendar acontece em um momento singular, logo após o grande dilúvio. Imagine um mundo que foi completamente lavado. A terra, outrora corrompida, havia sido limpa, recomeçada, restaurada em sua essência mais pura. As águas baixaram, revelando um solo fértil e virgem, pronto para ser moldado. O silêncio do julgamento divino deu lugar ao som da vida ressurgindo. Era um novo amanhecer para o planeta, onde as montanhas brilhavam sob a luz de uma nova aliança e a natureza retomava seu curso com vigor inigualável. Neste cenário de renascimento, a humanidade recebeu uma nova chance. Não era apenas uma sobrevivência física, mas uma oportunidade moral e espiritual. E havia algo extraordinário nessa época. Todos falavam a mesma língua, todos se entendiam perfeitamente.
Não existiam barreiras linguísticas, não havia divisões culturais, nem os conflitos de comunicação que hoje fragmentam as nações. Era uma era de unidade absoluta, onde o pensamento de um podia ser compreendido pelo outro sem ruídos, sem distorções. Uma sociedade unida pelo sangue e pela palavra. Movidos por essa unidade e talvez por uma inquietude crescente, eles começam a se deslocar. Uma migração em massa partindo do Oriente. Eles buscam algo específico e encontram. Eles se deslocam para uma região fértil, ampla, estratégica, o Vale de Sinar. A antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Era um lugar plano, perfeito para a agricultura, perfeito para a expansão, perfeito para começar algo grandioso. A geografia de Sinar não era apenas um local de morada, era um convite à permanência e ao poder. Mas, sob a superfície dessa prosperidade, algo estava mudando no coração do homem. Espiritualmente, esse capítulo marca um ponto decisivo na história da redenção. Estamos diante de um conflito cósmico. De um lado, o plano de Deus. A ordem divina era clara: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O propósito era espalhar a imagem de Deus por todo o globo. Do outro lado, o desejo humano, o medo da dispersão e a ambição de centralizar o poder. O desejo de controlar o próprio destino, de fazer um nome para si mesmos, de não depender da providência de Deus, mas da força do seu próprio braço. Essa tensão não ficou no passado, ela continua viva até hoje. A Torre de Babel não foi apenas um evento histórico, é um arquétipo, é a semente da Babilônia espiritual que vemos através das eras, a busca da humanidade por uma utopia sem Deus, pela tecnologia que une para controlar, pela globalização que busca uniformidade em vez de unidade na diversidade. No Vale de Sinar, a humanidade decidiu que sua segurança estava em seus tijolos e não em seu Criador. E assim, o palco estava montado para a primeira grande rebelião organizada da história. Imagine a cena. Feche os olhos e visualize um vale vasto, estendendo-se até onde a vista alcança, a terra de Sinar. Famílias inteiras se reunindo, caravanas intermináveis levantando poeira dourada sob o sol da Mesopotâmia. Homens e mulheres cheios de ideias, pulsando com uma força nova e uma ambição jamais vista. Eles olham ao redor, sentindo a terra fértil sob os pés, e uma resolução coletiva se forma. Eles dizem: vamos construir, vamos fazer algo que nunca foi feito, mas o ambiente impõe desafios. Sem pedras suficientes nas planícies aluviais, eles não recuam, eles inovam. Eles dominam os elementos, criam tijolos queimados no fogo, endurecidos como rocha. Usam o betume, negro e viscoso, como argamassa impermeável. A tecnologia nasce aqui. A engenharia surge do pó. O progresso começa a acelerar em um ritmo frenético. Mas então, surge uma ideia ainda maior. Não bastava sobreviver. Eles queriam uma cidade, e no centro dela, uma torre, uma estrutura colossal, desafiando a própria gravidade. Não apenas alta, mas alta o suficiente para tocar os céus. O projeto transcende a necessidade física, torna-se uma obsessão espiritual e política. Não era só arquitetura, era uma declaração. Ouçam o que eles diziam: vamos fazer um nome para nós mesmos, assim ninguém nos dispersa. Assim, permanecemos no controle. Era a humanidade gritando para o universo que não precisava de mais nada além de si mesma. A união absoluta, a soberba absoluta. Mas algo ainda estava para acontecer. O céu começa a mudar. O vento traz um sussurro diferente. A altura que eles alcançaram não passou despercebida. O silêncio antes da tempestade paira sobre o Vale de Sinar. No vasto horizonte da história humana, ergue-se um monumento à ambição.
Mas o texto sagrado nos interrompe com um detalhe surpreendente, quase paradoxal. Diz a Escritura: Deus desce para ver a torre. Pare e pense nisso por um segundo. O Criador do universo, aquele que preenche todas as coisas, desce. Isso não é um mero detalhe geográfico. É o primeiro dos 4 momentos de mistério e revelação que vamos explorar hoje. Muitos confundem essa passagem, acham que Deus precisava descer porque não conseguia ver lá de cima. Mas isso não significa limitação divina, de forma alguma. É o que chamamos de antropomorfismo, linguagem humana usada para descrever algo profundo e espiritual. Deus não desceu para ver os tijolos. Ele desceu para inspecionar a alma daquela geração. Aqui está o segundo ponto crucial. Deus observa não apenas a obra, ele observa a intenção do coração. A torre era impressionante, sim. A engenharia era revolucionária para a época, mas o olhar divino penetra o concreto e o betume. Ele vê o que move as mãos, ele vê a motivação invisível que sustenta cada tijolo assentado. Eles estavam unidos, e a Bíblia não nega isso. A unidade é poderosa, é uma força avassaladora. Quando a humanidade fala a mesma língua e tem o mesmo objetivo, o impossível se torna viável. Mas havia um problema invisível, uma falha geológica na fundação moral daquela sociedade. Não era uma unidade para cumprir o propósito de Deus. Era uma unidade desenhada para substituir Deus. O céu não foi ameaçado pela altura da torre. Deus não tem medo de arranha-céus. O que chamou a atenção divina e acendeu o alerta nos céus foi o orgulho humano sem limites. A torre era um punho erguido contra o trono. Era a humanidade dizendo: nós nos bastamos, nós faremos nosso próprio nome. Então, Deus declara algo impressionante, que ecoa até hoje. Se eles continuarem assim, nada os impedirá. Esse detalhe muda tudo. Não é uma declaração de medo, mas de juízo. Deus sabia que aquela direção levaria à autodestruição total. Se o mal fosse unificado e ilimitado, a humanidade se corromperia irreversivelmente. E aqui chegamos à conclusão vital. O problema de Babel nunca foi a capacidade. Eles tinham técnica, tinham força, tinham união. O problema era a direção. Capacidade sem a direção de Deus é apenas um caminho mais rápido para o abismo. A torre ficou incompleta não porque faltou tijolo, mas porque o fundamento estava errado. A resposta divina não vem com o estrondo do trovão, nem com línguas de fogo consumindo a pedra. O mundo antigo esperava a ira, a destruição física de seus esforços monumentais. Mas o céu permaneceu silencioso. O vento continuou a soprar nas alturas da torre inacabada. A intervenção não foi externa, mas interna. Uma mudança sutil na teia da realidade. Vem com algo muito mais profundo: a confusão da linguagem. De repente, em um piscar de olhos, a conexão neural que une a humanidade se desfaz. Palavras deixam de fazer sentido. Onde havia um comando claro, agora existe um abismo de incompreensão. O mestre de obras grita uma ordem, mas o pedreiro ouve apenas sons desconexos. A cooperação se rompe. O grande organismo social se fragmenta. Onde antes havia clareza e propósito unificado, agora há apenas ruído. A cacofonia de 1000 línguas nascendo simultaneamente. A obra para. O silêncio das ferramentas caídas substitui o ritmo da construção. A cidade se fragmenta. As pessoas se espalham pela terra, não por escolha, mas por necessidade de encontrar seus semelhantes. Caravanas partem em todas as direções, levando consigo fragmentos de uma memória comum, agora intraduzível. E aquele lugar, o centro do mundo, recebe um nome que ecoa até hoje: Babel, confusão. O que parecia fracasso era, na verdade, proteção. Ao impedir a centralização absoluta do poder e do orgulho, o divino preservou a diversidade da experiência humana.
A torre caiu em silêncio para que as nações pudessem cantar suas próprias canções. E então, a narrativa muda de tom. O caos dos idiomas confundidos começa a ficar para trás. A câmera se afasta da colossal torre, aquela tentativa frustrada de tocar os céus pela força humana. O ruído da rebelião se dissipa, dando lugar ao som do vento. E começa a focar em uma linhagem, não em tijolos, mas em sangue, nomes, gerações, vidas longas que carregam a promessa, de Sem, Arfaxade, Salá, Eber, até chegar a Terá. A história flui como um rio subterrâneo. Nada parece espetacular aqui, não há zigurates tocando as nuvens, mas é exatamente assim que Deus age. Enquanto o mundo tenta subir com orgulho, Deus desce e começa algo pequeno. Uma semente invisível em meio à vastidão. Um homem chamado Abrão, ainda desconhecido, caminhando pelas ruas de Ur dos Caldeus, talvez observando os ídolos de pedra, sem saber que ele seria o pai da fé, ainda sem promessas explícitas. Casado com uma mulher estéril, Sarai, humanamente improvável, um ponto final biológico. A vergonha silenciosa em uma cultura onde a descendência era tudo. Mas espiritualmente, essencial. É no impossível que Deus desenha seus mapas. O que para o homem é o fim, para o eterno é apenas o cenário perfeito para o milagre. Babel não é apenas uma torre antiga perdida nas areias do tempo. Não é apenas um conto sobre tijolos, betume e línguas confundidas. Babel é, e sempre foi, um estado do coração humano. É uma condição espiritual que atravessa milênios. Quando olhamos para as ruínas da história, vemos pedras. Mas quando olhamos para dentro de nós, vemos a fundação da mesma torre. Sempre que tentamos construir identidade sem Deus, estamos empilhando tijolos no Vale de Sinar. Sempre que buscamos controle absoluto sobre o nosso destino, ignorando a soberania divina, sempre que confundimos o progresso técnico ou financeiro com o verdadeiro propósito da existência, nós nos tornamos os arquitetos de nossa própria confusão. A argamassa é o ego e o topo é inalcançável. Criamos novas Babels todos os dias. Elas têm nomes sofisticados. Chamamos de empresas. Chamamos de sistemas, chamamos de projetos de vida, estruturas imponentes que prometem segurança, fama e imortalidade. Erguemos arranha-céus corporativos e impérios digitais, gritando silenciosamente para o céu. Vejam o que nós fizemos. Mas a base é a mesma, a glória do homem. Mas Deus continua fazendo o mesmo, não por crueldade, mas por misericórdia. Ele confunde o que nos afasta dele. Ele derruba o que construímos sobre a areia para nos conduzir ao verdadeiro propósito. Quando nossos planos falham, quando a comunicação se rompe, quando o império treme, muitas vezes é a mão de Deus nos salvando de nós mesmos. Ele desfaz a nossa glória para nos dar a sua graça. E hoje, a pergunta ecoa através dos séculos até você. O que você está tentando construir? Olhe para suas mãos, para seu trabalho, para seus sonhos. É para fazer um nome para si? Para ser lembrado pelos homens? Ou é para cumprir um chamado maior? A verdadeira torre que toca o céu não é feita de tijolos subindo, mas de joelhos que se dobram. Imagine o som de uma civilização unida, não pelo propósito divino, mas pela vaidade humana. Em Gênesis 11, ouvimos o rugido de uma humanidade que gritava: "Vamos subir!" Eles não buscavam o céu para encontrar Deus, mas para tomar o lugar dele. Tijolo por tijolo, a Torre de Babel subia, um monumento ao orgulho, uma tentativa desesperada de tocar o infinito com mãos sujas de barro. A engenharia era impressionante, a unidade era inegável, mas o fundamento estava podre. Era a força do homem tentando provar que não precisava do Criador. Mas o céu não estava vazio, e a resposta de Deus não foi um raio, nem uma guerra. Foi algo muito mais profundo. A grande revelação de Gênesis 11 é esta:
Deus derruba torres, não porque teme o progresso humano, mas porque ama o destino humano. Ele viu que aquela subida levaria apenas à queda. Então, ele desceu. O projeto parou. O silêncio substituiu os gritos de construção. A confusão se instalou onde antes havia uma união tóxica. Deus derruba torres para levantar promessas. É um princípio que ecoa através da história. Muitas vezes, choramos pelas torres que caem em nossas vidas, os projetos falhos, os sonhos baseados no ego, as estruturas que construímos sem a planta do arquiteto. Mas a queda da torre não foi o fim, foi a limpeza do terreno. Era necessário remover o ruído da autoexaltação para que uma nova voz pudesse ser ouvida. Enquanto a humanidade gritava, "Vamos subir!", Deus sussurrava, "Eu escolhi alguém para caminhar comigo." Longe da confusão de Babel, em Ur dos Caldeus, Deus não procurou uma multidão. Ele procurou um coração. Ele encontrou Abrão. A diferença é brutal. Babel queria fazer um nome para si mesmo. Deus prometeu fazer grande o nome de Abraão. Babel queria alcançar o céu. Deus trouxe o céu para a terra através de uma aliança. A torre cai no esquecimento. Hoje, ninguém sabe onde estão os tijolos de Babel. Eles são pó no deserto da história. Mas a promessa feita a Abraão ecoa até hoje. Ela vive em cada ato de fé, em cada milagre e, ultimamente, na redenção do mundo. O que construímos com orgulho, o tempo apaga. O que Deus constrói através da promessa, a eternidade guarda. Deixe sua torre cair, para que a promessa de Deus possa se levantar. Babel nos ensina que altura sem humildade gera confusão. A humanidade tentou tocar os céus com as próprias mãos, construindo monumentos ao próprio ego, esquecendo que alicerces feitos de orgulho não sustentam a glória de Deus. Mas Abraão nos lembra que fé silenciosa muda o mundo. Longe do barulho das construções humanas, no silêncio do deserto, um homem ouviu uma voz. Não havia torres, apenas obediência. Talvez Deus esteja permitindo que algo se confunda na sua vida, não para te perder, mas para te reposicionar. Às vezes, o que chamamos de fracasso é, na verdade, a mão de Deus fechando uma porta errada para abrir o caminho certo. Porque os maiores planos de Deus nunca começam em torres altas, começam em corações disponíveis. Ele não procura a grandiosidade da pedra, mas a sinceridade da alma. Será que hoje Deus está te afastando de uma Babel para te conduzir a um propósito maior? Não tema a confusão do momento. Confie no arquiteto que desenhou o seu destino. Mas a história não termina na confusão. O pó dos tijolos queimados assenta, e o silêncio substitui os gritos de desentendimento. O projeto humano falhou, mas o projeto divino permanece. Ela recomeça com um chamado. Enquanto Babel cai em ruído, Deus chama um homem pelo nome no silêncio de Ur, uma voz que não pede tijolos, mas pede fé. Enquanto o mundo tenta subir construindo torres para a própria glória, Deus pede para alguém sair, deixando tudo para trás. A verdadeira grandeza não está na altura do edifício, mas na profundidade da obediência. No próximo vídeo, você vai descobrir por que Deus escolheu Abrão entre tantos, o significado espiritual profundo de "sai da tua terra", e como uma promessa feita no silêncio mudou o destino da humanidade inteira. Não pule o próximo episódio. Sem entender Abrão, você nunca vai entender o que aconteceu em Babel. E talvez nem o que Deus está fazendo na sua própria vida agora. Inscreva-se e ative o sino. A palavra permanece.